E agora vamos experimentar. Estão todos a ouvir bem, a ver bem? Bom dia a todos. Apenas aguardo a vossa confirmação. Obrigada. Que bom. Está tudo em ordem. Muito bem. Vamos aqui já ativar o PowerPoint. Perfeito. Entretanto, estive um bocadinho mais ausente. Usufruí das minhas férias, agora de volta. Vamos dar início ao nosso webinar que tem realmente a ver aqui com as transformações de moldes relacionados também com o vestuário. Vamos só verificar, apenas peço a vossa confirmação novamente, se me conseguem ouvir. Boa, obrigada Mariana. Sim, obrigada. Pronto, era só mesmo para verificar. No início, sim, não estávamos a conseguir ouvir. Entretanto, aqui já consegui configurar o nosso dispositivo para conseguirem então ouvir. Pronto. Obrigada. Muito bem. Então, vamos realmente aqui, só vou fazer aqui uma pequena alteração, só para me conseguirem ver melhor. Vou só dar aqui uns minutos, peço desculpa. É só para resolver aqui uma questão técnica. Pronto, e agora acho que sim. Pronto, agora sim. Já estamos a postos. Muito bem. Então, como vos estava a dizer, hoje realmente vamos falar sobre transformações de moldes. Não sei se alguma vez ouviram falar desta temática, se é a primeira vez, se alguma vez conseguiram perceber o que é realmente este tópico que tem a ver com transformações. Portanto, vou começar assim este webinar a fazer-vos algumas perguntas só para também perceber quais são os vossos conhecimentos em termos de modelagem, em termos de transformações, em termos também de conseguir trabalhar os moldes, se alguma vez fizeram modelagem. Vamos começar por aí. Então, espero só aqui pelas vossas respostas, só para termos aqui um primeiro ambiente também de conhecimento e também portanto, também vos conhecer um bocadinho mais sobre as vossas habilidades, se alguma vez fizeram modelagem, se alguma vez fizeram transformações e se realmente também já tiveram contacto com as construções do molde base. Muito bem, a Mariana diz que tem poucos conhecimentos em modelagem. Muito bem, ok. A Celina, sim, faço modelagem, transformações de moldes. Muito bem, ótimo. Então, será aqui uma pequena introdução, para quem já conhece, apenas uma breve explicação
para quem ainda não conhece perceber exatamente o que é. Ok, portanto temos aqui outra Fernanda que diz que já viu algumas coisas e tem uma pequena experiência. Ok, muito bem. Então também será uma boa oportunidade para ficarmos aqui a conhecer um bocadinho mais sobre o que é que são transformações de moldes, o que é o molde base, o que é que conseguimos fazer através dele. Portanto, aqui vai ser uma breve explicação. Para quem já conhece, será apenas uma revisão e também será uma oportunidade para conseguirem mais uma vez verificar que tipo de transformações vamos conseguir também fazer. Neste caso, hoje vamos aprender ou vamos ficar a conhecer o que é realmente o molde base, para que é que ele existe, também percebermos o que é que conseguimos fazer através dele e vamos falar sobretudo através de um exemplo de mangas de peças, por exemplo, femininas. Então, vamos iniciar então o nosso webinar após este breve quebra-gelo, digamos assim, para agora ficarmos a saber mais um bocadinho daquilo que vamos falar, exatamente aquilo que vos falei ainda agora. Vamos falar precisamente de design de mangas, vamos ver os diferentes designs que podem ser possíveis em mangas. Sabemos que realmente existe uma panóplia de detalhes que podemos utilizar. Sabemos que podemos realmente fazer franzidos, fazermos pregas, fazermos cortes, podemos fazer muitas coisas nas nossas mangas. Podemos fazer realmente aplicações, podemos pôr punhos, podemos pôr aberturas, enfim, realmente aqui o componente das mangas permite-nos ser muito criativos, não só para um designer de moda, mas também para um personal shopper será fundamental, neste caso, este webinar, precisamente para termos aqui um bocadinho mais de conhecimento daquilo que realmente se pode fazer na área do vestuário. É essencial realmente este conhecimento, não quer dizer que o façam um dia, se quiserem, claro, dou-vos esse interesse, esse desejo, mas no entanto na área não é de todo essa a função de um personal shopper. No entanto, é fundamental termos um cliente e sabermos dar-lhe algumas pistas ou pequenas orientações, a dizer esta manga, como está feita, poderá ser ótimo para ajudar aqui a harmonizar o seu corpo porque tem volume, ou para ainda embelezar mais, equilibrar mais a figura, porque com este detalhe vai realmente ter aqui uma oportunidade do braço ficar ainda mais estilizado, por exemplo. E nós podemos ter esta capacidade até de dizermos depois os nomes técnicos. Portanto, hoje não vamos ainda abordar os nomes técnicos, será uma oportunidade para os próximos webinars. Também aproveito para vos convidar. Agora em setembro vamos iniciar precisamente as temáticas mais específicas sobre os nomes dos bolsos, por exemplo, os nomes das mangas e também será depois uma oportunidade para depois, quando iniciarmos depois o outro mês, iniciarmos aqui um bocadinho mais o vocabulário técnico, que é sempre muito importante, não só para um designer de moda, mas também para um personal shopper. Então, hoje vamos ficar então também a conhecer mais sobre transformações e o que é que isso significa e também o que é que significa moldes de base, porque estamos aqui a falar realmente estas palavras e é bom precisamente identificarmos e sabermos o que é que são. E vamos ter a oportunidade também de visualizar um vídeo. Portanto, não só vou-vos dar aqui uma parte mais teórica, sabermos um bocadinho mais sobre o que é, o que é que estes moldes conseguem fazer, que transformações é que podem ser feitas e depois vermos na prática como é que se fazem essas transformações. Portanto, espero
gostem. Entretanto, também dou-vos liberdade sempre que necessitarem de escreverem aqui no chat para sermos realmente, termos aqui um ponto em que conseguimos sempre tirar todas as dúvidas e eu também consegui responder. Também é uma excelente oportunidade para sermos não só mais dinâmicos, mas também usufruir precisamente destas tecnologias. Muito bem, então vamos lá. Então, vamos iniciar aqui precisamente sobre os moldes de mangas. Então, vamos perceber que modelagem é que nós podemos ter através destas modelagens. Que tipo de efeitos podemos ter, melhor dizendo. Que efeitos podemos ter, que tipo de formas podemos ter, que formatos, que detalhes, enfim, através desta visualização que estamos agora a ter a oportunidade de ter aqui na nossa tela, precisamente vamos conseguir usufruir destas imagens, pelo menos sem ainda saber os nomes das mangas em termos técnicos, vamos conhecer aqui um bocadinho desta capacidade que não só o design tem, mas também da modelagem, usufruir dessa criatividade e conseguirmos pôr na prática esses efeitos que estão no papel. Então, conseguimos perfeitamente descrever, sem recorrer aqui a grandes adjetivos ou sem recorrer também a nomes técnicos, que tipo de mangas é que vemos. Portanto, conseguimos avaliar a altura, o ajuste, portanto, o formato e também alguns detalhes. Por exemplo, conseguimos observar que as mangas são simétricas, umas são mais curtas, outras são mais compridas, umas têm punhos, outras têm franzidos, outras têm volume e, para além disso, há umas que são mais cavadas ou que têm precisamente o ombro colocado no sítio, outras nem tanto. Portanto, como conseguimos descrever aqui também que as mangas podem ser mais descidas ou mais armadas também, portanto, se têm mais volume precisamente na cabeça da manga, que é a parte onde está assento no nosso ombro, e também se elas têm uma curvatura mais natural ou se são, por o contrário, mais retas. Então, vamos também conseguir observar nestas diferentes 4 imagens que eu agora também vou apresentar, mais detalhes que são possíveis. Então, neste novo quadro destas 4 mangas, destes diferentes modelos que estamos agora a observar, continuamos realmente a perceber que os feitios e os diferentes efeitos podem ser realmente variados. Umas têm mais franzidos, outras realmente têm ali uns cortes, outras realmente têm aqui estes machos que formam ainda mais volume e resta fazer então uma pergunta. É que realmente o que é que elas têm em comum? E esta parte então vai ser fundamental, que é percebermos que, para além destes efeitos todos, destas capacidades incríveis que conseguimos fazer através das modelagens, conseguimos também entender que vai haver um pequeno pormenor que vai estar em comum entre elas, que é realmente o molde base. E o molde base é o segredo realmente aqui da nossa modelagem. É através dele que vamos fazer todas estas modificações. Então vamos conseguir perceber agora um bocadinho melhor sobre o que é isto do molde base, que tipo de transformações então conseguimos fazer. Ora, aqui está, precisamente. Portanto, através destes moldes, vamos conseguir precisamente fazer todas as modificações que vamos usufruir do nosso design. Portanto, só estou aqui a programar aqui um bocadinho melhor o meu cenário. Peço desculpa que entretanto aqui saiu um bocadinho aqui da minha orientação. Bom dia, Kátia. Não tem mal. Espero que se encontre bem, muito bem. Vamos então usufruir agora do nosso webinar, sem problema. Depois pode ver
o vídeo que depois vai estar gravado. Muito bem, então estávamos aqui a falar que temos aqui a oportunidade de ver agora um bocadinho melhor sobre o que é realmente as transformações e o que é o molde base. Então vamos começar aqui precisamente com a definição do que são transformações e o que é o molde base. Estes dois termos vão ser fundamentais e super importantes para fazermos todas as modificações do nosso molde base. Ou seja, através do nosso design, portanto tudo começa realmente com o design de moda, portanto o designer faz todas as suas os seus desenhos, as suas criatividades, portanto aponta no papel, faz nas suas fichas técnicas todo o procedimento necessário para conseguir realmente ter aqui o apoio mais técnico da área do produtivo, portanto aqui na área das produções, digamos assim, das tecnologias mais produtivas, e depois conseguimos, a partir da modelagem, fazer essas criatividades serem realmente depois colocadas na realidade. E aqui, as transformações do molde vai ser um processo que vai ser precisamente iniciado com esta base. E esta base é este modelo que vocês estão a ver aqui, precisamente na tela. Este pequeno molde vai ser fundamental, porque é através dele que nós vamos fazer cortes, vamos conseguir colocar mais papel para adicionar volume, vamos conseguir dar as diferentes medidas para modificar, seja para aumentar ou para diminuir, para ficar mais justo. Portanto, é através dele que nós vamos usufruir de todas as capacidades que a modelagem pode ser executada. Portanto, basta termos realmente papel, muito papel, tesouras, fita cola, fita métrica, enfim, todos esses equipamentos e todas essas ferramentas vão ser essenciais para conseguirmos, a partir, por exemplo, deste modelo que estamos a ver agora aqui na nossa tela, que tem franzidos, que tem aqui realmente esta manga que é mais volumosa, digamos assim, que até pode ser chamada a manga puff, porque tem aqui realmente muitos franzidos, fica assim muito feminina, faz lembrar aquelas mangas mais estilo romântico, e então é essencial termos, a partir deste molde base que estamos aqui a ver na nossa tela, que é um molde simples, como o próprio nome indica, portanto é um molde muito simples, que é muito básico, realmente só tem as medidas naturais do corpo, portanto pode ter ou não folga, depois aí já é um termo técnico que se pode também definir ainda hoje, portanto a folga é a medida que está a mais para não ficarmos com o vestuário muito justo ao nosso corpo, porque através da tabela de medidas nós vamos conseguir definir a nossa altura, em termos de medidas padrão, podemos definir a nossa altura da nossa manga, podemos definir a medida da nossa cava e podemos também definir a medida que queremos então no punho. Então, é a partir precisamente destas medidas que, através de um determinado tamanho que queremos, podemos precisamente orientar depois toda essa criatividade. Então, a partir deste molde base, que é um molde completamente básico, que tem realmente a medida da qual nós vamos querer trabalhar, vamos usufruir então dele para fazer todas estas transformações. E o que é que nós podemos dizer sobre transformações? Que são realmente os moldes de vestuário que passam por um processo de execução que ajuda a fazer não só as alterações, mas também os ajustes, para conseguirmos chegar realmente ao ponto onde está então dito na ficha técnica que tipo de molde é que nós queremos fazer. E é realmente através destes modelos, digamos assim, que estão na ficha técnica, que vamos diferenciar o molde base, não só através do seu tamanho, através das suas formas, para conseguirmos então adaptar à ideia do designer. E este processo vai ser realmente muito importante, pois vai realmente permitir que não só um molde que antes era um molde básico, seja então
criada uma nova versão dele mesmo. Então é uma espécie de quase que varinha de condão e é a partir dele que tudo vai realmente iniciar-se precisamente na modelagem. Então vamos ficar a conhecer mais um bocadinho sobre como é que nós podemos fazer estas transformações a partir deste molde base que estamos a ver aqui, conseguirmos executar esta manga puff, esta manga volumosa com frazidos, através apenas de uma tesoura, de um papel e precisamente desta modelagem. Então vamos ver como é que ficaria. Precisamente. Então, temos aqui uma imagem até bastante interessante, que como é que realmente todo o processo iniciaria. Precisamente, vamos ter então o nosso molde base, como vos expliquei, um molde que é completamente básico, com as medidas que nós queremos realizar de acordo com a tabela de medidas, e a partir dele vamos conseguir fazer então todas as transformações para chegarmos ao ponto em que queremos criar um molde adequado à ficha técnica. E vamos imaginar que estamos realmente perante este modelo que estamos a ver aqui, deste top, que é bastante interessante, tem a estar muito romântico, e que vamos logo perceber que temos logo que iniciar com a diminuição da altura, precisamente, porque estamos a ver aqui que a manga é mais curta. Então, temos que, a partir deste molde base, criar um novo, fazermos uma cópia e a partir dele vamos conseguir precisamente fazer então estas alterações. Muitas das vezes nós temos um molde base em cartolina ou em cartão, que é para sempre usarmos nas diferentes oportunidades. Portanto, nós não estamos sempre a criar um molde base a partir do momento em que estamos a criar um novo modelo de acordo com a ficha técnica, está bem? Portanto, é sempre bom termos esse molde salvaguardado. Fazemos uma vez para um determinado tamanho e guardamos para toda a vida. Portanto, é a partir dele que depois fazemos as alterações. Neste caso, até estamos a ver precisamente aqui a diminuição da altura, mas se quiséssemos, por exemplo, afinar, fazer com que o molde fosse mais justo nas laterais, precisamente, vou até usar aqui o meu rato para vermos aqui um bocadinho melhor. Não sei se estão a conseguir ver, acho que não. Pronto, mas sim, está aqui o rato, sim, já vi. Então, vamos precisamente a partir destas laterais que estamos aqui a ver, eu estou aqui a colocar o rato para cima e para baixo, precisamente para verem que aqui era a lateral. Se quiséssemos afinar aqui a lateral, colocá-lo um bocadinho mais justo, precisamente, iríamos aqui nesta parte aqui da copa também da manga, precisamente esta parte aqui que faz a cava, está bem? Diminuímos aqui um bocadinho. Portanto, também iria depender se queremos também a copa um bocadinho mais curta ou então a partir deste ponto, precisamente da cava, desde este ponto até cá em baixo, podíamos diminuir cerca de 2 ou 3 centímetros, por exemplo. Estamos a dar aqui um pequeno exemplo. Neste caso, queremos apenas diminuir a altura. Tá bem? Aqui será a área onde vai estar o punho, precisamente, e esta linha que vocês estão a ver aqui será precisamente o meio da manga. Também é importante definirmos que estas linhas que estão a ser aqui criadas também é importante, são pontos de referência. Portanto, neste caso, estamos a ver aqui desde este ponto até este, será precisamente aqui a linha que vai indicar onde é que é realmente aqui o ponto de encontro entre os diferentes pontos das cavas. Está bem? Portanto, aqui também é importante usarmos não só a matemática, a geometria, para termos aqui acesso aqui um bocadinho à simetria ou mesmo através de pequenos cálculos para encontrarmos os pontos do corpo humano, precisamente para criarmos aqui uma modelagem até bastante profissional e com algum tipo de harmonia, que é essencialmente importante para depois não haver defeitos depois nas nossas peças de vestuário. Então, o que é que nós vamos fazer a partir do momento em que retirarmos então a altura? Vamos criar aqui diferentes divisões para depois conseguirmos abrir mais tarde aqui o nosso molde. Portanto, aqui é essencial fazermos realmente estas
estas linhas na vertical, precisamente para conseguirmos fazer o cálculo de quanto é que nós queremos de franzido. Ou seja, todo este excesso que vocês estão a ver aqui na bainha destas mangas, todo aqui deste top, vai ser realmente um cálculo que vai ser executado. Porque reparem, neste caso, como o molde não está justo ao braço, ele está tem demasiado tecido, que é através dessa quantidade grande de tecido que depois vai ser franzido e vai dar o excesso de tecido para precisamente fazermos o volume. E depois de conseguirmos fazer estas medidas, estes traços, vamos colocar aqui as diferentes aberturas que nós queremos precisamente para aumentarmos o molde. Portanto, neste caso, vai ser essencial colocarmos não só papel por baixo, porque neste caso vamos abrir completamente o molde, desde o ponto aqui da cabeça da manga, aqui nas diferentes pontos também da cava, para essencialmente darmos mais tecido ao molde. Portanto, estamos a aumentar ainda mais a capacidade de ter tecido neste modelo. Portanto, é assim que conseguimos fazer depois o franzido. Depois, na confecção, é feito o franzido, portanto, é retirado aqui na bainha conforme a medida que quisermos depois aqui neste pequeno remate ou neste pequeno acabamento que vemos aqui no molde. Vamos retirar novamente esse tecido e depois armamos realmente aqui a nossa manga. Conseguimos depois fazer o franzido, que é realmente bastante interessante. Não sei se tem alguma dúvida nesta parte, não sei se tem assim alguma questão que gostariam de colocar, ou mesmo fazermos aqui um ponto de paragem só para conseguirmos também termos aqui uma espécie de uma conversa para quem já fez, por exemplo, modelagem, transformações, se alguma vez também já fizeram mangas com estes efeitos de franzido. Portanto, vamos só fazer aqui uma pequena pausa só para termos aqui uma pequena conversa, então. Então, demos assim, essas divisões servem em todo o tipo de mangas? Exatamente. Portanto, nós estamos a ver aqui, neste caso, mangas, mas este tipo de efeito nós poderíamos fazer em todos os moldes. Neste webinar estamos a falar de mangas, mas poderíamos estar a falar, por exemplo, de frentes, ou poderíamos estar a falar de costas ou de outro tipo de componentes. Mas neste caso achei interessante abordarmos logo as mangas, que até é um webinar que depois vamos fazer com os nomes técnicos das mangas, mas já podemos começar aqui a falar mais sobre este componente específico. Mas sim, realmente nós podemos fazer estas transformações em mangas e, por exemplo, também em saias. Por exemplo, se quiséssemos fazer uma saia com muito franzido, ora, exatamente poderíamos fazer exatamente este processo. Portanto, colocarmos diferentes linhas verticais que ajudam precisamente a encontrarmos o ponto de orientação para depois expandirmos ali o papel, conseguirmos abrir o máximo para termos precisamente toda a área onde nós queremos que seja depois feito esse excesso de tecido, que neste caso realmente estamos aqui a falar da bainha. Está bem? Portanto, neste molde, estaríamos a trabalhar aqui na bainha o excesso de tecido. Por exemplo, se fosse ao contrário, faríamos então estas aberturas que vocês estão a ver aqui, portanto, aqui neste caso, na área branca, onde temos aqui maior área, seria feito ao contrário. Se quiséssemos fazer, por exemplo, franzido ali na parte, e que neste caso até está, mas poderemos só falar na parte de baixo só para não complicar muito. Mas, por exemplo, se quiséssemos falar de uma manga franzida na parte de cima, faríamos exatamente a mesma coisa, mas ao contrário, portanto, colocaríamos o excesso da abertura, precisamente, colocaríamos na parte de cima na cabeça da manga, para dar uma maior área
para termos então a oportunidade de fazer o franzido. Mas sim, podemos fazer em todo o tipo de mangas. Neste caso, estamos a falar de uma manga com franzido, mas poderia ser, por exemplo, até podemos criar um modelo de manga que seja, por exemplo, já transformada e até colocarmos um franzido. Portanto, muitas das vezes as transformações podem até ser demasiado complicadas, não só para podermos ter a oportunidade de fazer franzidos, ou pregas, ou machos. Por exemplo, até poderia ser possível fazermos ainda 2 e 3 transformações dentro do próprio molde. Portanto, aqui a modelagem consegue ter aqui diferentes níveis para fazer aqui diferentes efeitos. Portanto, a modelagem consegue realmente dar resposta a diferentes efeitos e diferentes modelos que podem ser criados. Então, a Kátia diz que sim, que já tinha experimentado, já tinha feito tem alguma experiência de moldes e transformações. Boa. Boa, exatamente. Portanto, esta realmente é uma transformação básica quando queremos realmente abrir um molde, fazer não só através dele esta capacidade de cortar em diferentes secções, abrir e depois fazermos então o franzido, que aqui é o excesso de tecido e depois que cria volume nesta área toda aqui do nosso braço. Muito bem. Não sei se mais alguém tem alguma dúvida, se posso realmente passar para o próximo slide, fico só aqui à espera das vossas respostas. Obrigada, Margarida. Portanto, aqui a magia da modelagem é realmente única e é incrível percebermos como a partir de um molde tão básico, tão, tão simples, digamos assim, que é o modo mais simples é este, portanto se quiséssemos fazer uma manga básica, iniciaríamos precisamente com este tipo de efeito, portanto este molde base. Se não quiséssemos fazer nenhuma transformação, pronto, usávamos então o molde base, mas se quiséssemos, por exemplo, fazer realmente o franzido, ficaria então esta dica. Se algum dia quiserem fazer um molde com franzido, é exatamente isto que temos que fazer, é precisamente fazer os diferentes recortes e dar aqui a medida que queremos do franzido. E esta parte das medidas e da tabela de medidas e sabermos exatamente os diferentes efeitos é bastante importante, porque poderíamos querer um pequeno franzido, isto também posso ainda acrescentar, é que poderíamos realmente fazer franzidos mais volumosos ou então franzidos mais discretos. Então aí é realmente já começarmos a ter alguma sensibilidade. Muitas das vezes temos que usar diferentes pedacinhos de tecido só para termos um bocadinho uma noção, para, por exemplo, fazermos um pequeno protótipo, para iniciarmos precisamente aqui esta fase que é tão importante na modelagem, é termos a certeza daquilo que queremos, das medidas que queremos e depois conseguirmos, precisamente através do papel, que ainda está tudo muito em 2 dimensões, conseguimos perceber como é que num corpo de 3 dimensões conseguimos dar então esse volume às nossas peças de vestuário. Portanto, aqui é também muito importante sabermos exatamente que tipo de efeito é que queremos dar. Portanto, podemos dar muito ou pouco, conforme aquilo também que se encontra na ficha técnica. E é realmente fascinante vermos precisamente como é que o franzido, que é realmente muito bonito e é um dos efeitos, a meu ver, mais bonitos que a modelagem ou mesmo na confecção consegue também transmitir, este lado mais romântico. Por um lado, é também um efeito que gasta muito tecido. É realmente muito tecido que acaba por ser usufruído para depois fazermos estes diferentes efeitos. Não é um dos que gasta mais, mas é realmente
e fascinante percebermos exatamente como é que o molde que está em cima, o molde básico, conseguimos realmente abrir para dar excesso de tecido para depois conseguirmos fazer o franzido, que é depois embebido e que se depois cria o volume. Portanto, esta parte aqui é essencial conseguirmos também entender. E aqui é importante vermos então a diferença. Aqui podemos ver aqui no molde já retirado da medida daqui da altura. Portanto, aqui conseguimos ver que dentro desta medida seria uma manga totalmente simples, totalmente adaptada, quase como se fosse uma t-shirt. Conseguirmos perceber exatamente que a partir desta abertura toda que está aqui, depois se consegue fazer o franzido. E esta parte é muito importante e é fundamental para termos essa noção do que é que são transformações, o que é que também é um franzido. Portanto, aqui o franzido realmente vai ser necessário para darmos então este excesso de tecido nas nossas mangas e proporcionarmos aqui o efeito que queremos. Muito bem. Então, já temos aqui uma aprendizagem então bem executada, bem compreendida. Vamos então passar para o próximo slide, que é realmente, aqui temos um modelo que foi criado, portanto um desenho, e agora vamos conseguir perceber como é que, através dele, conseguimos então fazer a transformação. Reparem, neste caso vamos nos concentrar aqui nas nossas mangas e vamos perceber que a manga vai ser então comprida, vai ter um corte e, para além disso, a parte de baixo, portanto a manga tem dois componentes, na parte de cima, vou só usar aqui o meu rato só para identificarmos melhor. Temos aqui então a parte, o componente de cima e o componente de baixo. Então é aqui, a manga tem duas divisórias. Realmente tem aqui um corte, portanto tem aqui uma curva contra curva, e na parte de baixo então tem o franzido idêntico àquilo que vimos ainda há pouco, precisamente. E para além disso também vamos ter aqui um punho que é um bocadinho pequenino, mas podemos considerar ainda um punho. Estou a ver aqui Mariana, parece simples, mas na realidade é complexo. Sim, é realmente, o início é normal, é sempre um bocadinho. Não estamos habituados ao formato das coisas, mas depois, sem dúvida, à medida que vamos avançando e vamos conseguindo ter aqui diferentes níveis de modelagem, é fundamental vermos também o quão complexas as coisas podem ser. Realmente, se fizermos transformações em cima de transformações, será ainda cada vez mais complexo. Mas sim, se calhar não estamos tão habituados a ver como é que as nossas peças de vestuário sejam feitas ou sejam modeladas, como é que tudo isso pode ser, entretanto, interessante verificarmos. É precisamente através destes webinars que conseguimos ver como é que o vestuário é então executado, como é que são os moldes, como é que tudo isso consegue estar construído. E é realmente fascinante, sem dúvida. Então aqui a Celina também está a deixar aqui um pequeno comentário, mas é desafiante, permite, exatamente, é sem dúvida muito desafiante e realmente a pessoa tem que estar mesmo muito apaixonada e muito interessada quando estamos a fazer este tipo de modelagens, porque é realmente às vezes um bocadinho desafiante, como estávamos agora a dizer, precisamente porque às vezes podem acontecer contratempos ou as coisas podem não estar a correr daquilo que queremos, então temos que dar a volta, precisamente. E é assim uma espécie de puzzle que depois acontece também na confecção. Portanto, são diferentes fases de conseguirmos usar a nossa criatividade até chegarmos ao ponto em que temos as nossas peças construídas e é a partir daqui que a modelagem, não é? Que a partir da modelagem que conseguimos fazer então o sonho tornar-se realidade. Muito bem. Então, conseguimos então perceber que através deste modelo temos então estes três diferentes componentes. Então agora vamos ver
um vídeo, como é que nós poderíamos então fazer esse, esta modelagem destas mangas. Portanto, usamos então o conhecimento que ainda há pouco tivemos, precisamente sobre os diferentes franzidos. Vamos também ter a oportunidade de ver como é que poderíamos fazer então este efeito deste corte curva contra curva e, para além disso, também ver aqui que através destes componentes portanto, a parte de cima, o componente superior, aqui a parte da manga, entretanto tem aqui os franzidos e o punho, como é que construíamos? Então vamos lá. É só aqui parar a apresentação, aqui descobrir. Pronto. Muito bem. Então vamos a isso. Qualquer dúvida que tenham, também vamos conseguir aqui também falar, portanto estejam à vontade e espero que gostem. Vamos então.
E então, gostaram? Conseguiu-se perceber um bocadinho melhor como é que se pode fazer estas transformações neste caso? Muito interessante, obrigada. Sem dúvida, aqui conseguimos, para além disso, conseguir perceber que os franzidos podem estar na parte de cima e também na parte de baixo. Ora, se ainda há pouco vimos que na manga que vos apresentei aqui no PowerPoint, conseguimos fazer não só o franzido na bainha, mas também se usarmos precisamente a mesma técnica de abrir portanto, neste caso o papel, poderemos também ter um franzido na parte de cima, tanto na parte de cima como na parte de baixo. Portanto, é bastante interessante exatamente vermos como é que este modelo poderia ser então construído apenas ali nas mangas. Por exemplo, temos aqui neste caso também um modelo que tem, neste caso, 3 panos, neste caso chama-se o vestido de 3 panos, precisamente porque temos aqui estas 3 divisões, que é muito característico no verão, vemos bastante este modelo. Vemos também que, exatamente, poderemos também usufruir dos nossos retângulos e a partir dos retângulos conseguirmos fazer diferentes secções de cortes e a partir deles vermos que vamos aumentando então essa medida. Portanto, é fascinante vermos precisamente que conseguimos fazer franzidos em diferentes partes das nossas peças de vestuário e usaremos sempre esta técnica de, a partir do molde base, fazemos diferentes secções de cortes verticais, que neste caso queremos os franzidos na vertical, diferentes secções de medidas, das quais fazemos então essa divisão a partir do molde e depois então vamos conseguir abrir aos poucos conforme a quantidade de franzido que queremos, ou a quantidade de excesso de tecido neste caso. Boa, fico bastante feliz, ainda bem que gostaram e que acharam interessante. É sempre. Estas temáticas são bastante técnicas e são bastante curiosas também, não só para enriquecer o vosso conhecimento, também para ainda dar ainda mais. Portanto, aqui um bocadinho mais sobre como é que se constrói as peças de vestuário e também dar-vos algumas capacidades. Imaginem que querem um dia fazer o vosso próprio vestuário, já tenho aqui algumas dicas para conseguirem fazer, então tornarem os vossos desenhos de repente em realidade, não é? Portanto, essa parte é fascinante, ver então o processo todo a acontecer é um sonho. Então, podemos misturar diferentes tipos de mangas em uma só? Sim, podemos misturar. Portanto, agora depois nos próximos webinars, agora em setembro, vamos ter precisamente a oportunidade de ver diferentes tipos de mangas. Ou seja, nós podemos, por exemplo, ter diferentes tipos de designs e termos aqui capacidade de termos diferentes tipos de efeitos. Podemos ter franzidos misturados com por exemplo, cortes, machos e cortes, por exemplo, termos machos e pregas, enfim, podemos misturar muita coisa. Portanto, aqui os efeitos muitas das vezes também depende do tipo de tecido que nós queremos, do tipo de design que também estamos a fazer, qual é que é realmente aqui a nossa intenção. Há certas misturas que podem não ser às vezes muito, portanto, aqui serem muito corretas, mas também é uma questão de aos poucos irmos vendo. Mas sim, podemos misturar diferentes detalhes. Se queremos um franzido misturado, por exemplo, com um corte, podemos fazer. Nem sempre os nomes técnicos das mangas estão catalogados, digamos assim, para os diferentes efeitos que queremos. Mas, por exemplo, vamos ver nos próximos webinars que existem mangas muito específicas, com nomes muito específicos, que vão ter não só o seu formato, vai ser muito perceptível. Portanto, por exemplo, estamos a falar, já vou dar aqui revelar aqui um bocadinho aquilo que vou abordar. Por exemplo, a manga presunto. É um nome muito cómico, mas no entanto é um nome que realmente se dá a uma manga muito característica por ter
um efeito muito volumoso na parte de cima do ombro e depois vai afunilando e todo o volume e toda a parte do excesso de tecido está realmente ali na parte da cabeça da manga. É, por exemplo, um nome muito comum. Por exemplo, nós podemos ter então a manga presunto com um franzido na bainha, por exemplo, podemos ter, ou podemos ter uma manga presunto com um corte, podemos também ter. Portanto, podemos acrescentar a partir desses modelos que são muito específicos, podemos acrescentar ainda outros efeitos ou outros detalhes. Então, aqui a Kátia. Eu tenho a minha marca de roupa e sou quem eu faz a confecção das peças. E daí já sei, ok, boa, boa. É muito bom, Kátia, ótimo. Isso é perfeito, muito bem. Então, um dia temos também que fazer aqui uma espécie de concursos aqui interno. Pode ser giro termos aqui essa vertente também de vermos estas diferentes capacidades. Muito bem, ótimo. Seria sem dúvida fantástico. É um dos meus objetivos, é também criarmos aqui diferentes concursos na Master D. Vamos ver se conseguimos fazer agora nos próximos meses, ter aqui diferentes iniciativas. Vamos a isso então. Boa, então posso contar consigo. Boa. Muito bem. Então, só me resta agradecer pela vossa participação. Foi ótimo estar aqui um bocadinho convosco neste diálogo. É fundamental também irmos debatendo e irmos explorando também os vossos conhecimentos. Para além disso, também aprofundar para quem ainda, para quem já conhece aqui um bocadinho mais sobre a execução de peças de vestuário, mas também não só. Portanto, aqui temos diferentes níveis, mas é fundamental estarmos aqui e conseguirmos fazer não só aprofundar conhecimentos e também adquirir novos. É sem dúvida muito importante. Muito obrigada obrigada a todos. Desejo-vos então um bom fim de semana. Vemo-nos nos próximos webinars, que vamos falar sobre o vocabulário técnico também, portanto vai ser muito importante. Vamos começar com os tipos de bolsos e depois aprofundamos com o tipo de mangas. Portanto, damos aqui um bocadinho já de algumas pistas daquilo que vai acontecer, mas será fundamental então a vossa presença. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada, Celina. Obrigada. Obrigada a todos. Obrigada então e um bom fim de semana.